o beta feromonal. Você amansa o ganso antes de um encontro, não é? Qualquer um que tenha visto o filme Quem Vai Ficar com Mary está bastante familiarizado com o agora clássico incidente do gel de cabelo. Dom, você amansa o ganso frango antes de qualquer grande encontro, não é? Diga-me que você bate uma zinha antes de qualquer grande encontro. Oh meu Deus, ele não descabela o palhaço antes de um grande encontro. Você tá maluco? Isso é como sair por aí com uma arma carregada. Claro que é por isso que você está nervoso. Oh meu querido amigo, por favor, sente-se, por favor. Olha, depois de ter feito sexo com uma garota, quando você está deitado na cama com ela, está nervoso? Não, você não está. E por quê, Ted? Porque eu estou cansado. Dom, errado. É porque você não tá mais com o cérebro cheio de esperma. Esse troço vai acabar com a sua cabeça, rapaz. Olha, o momento mais honesto na vida de um homem são os poucos minutos depois que ele goza, e isso é um fato médico. E a razão para isso é que você não está mais tentando transar, você está na verdade, você está pensando como uma garota, e as garotas adoram isso. Mesmo que você nunca tenha visto o filme, é provável que você esteja, pelo menos, perifericamente ciente do princípio do beta game que Dom está explicando aqui. Você consegue identificar a inconsistência? Você está pensando como uma menina, e as meninas adoram isso. Não, elas não adoram. Me desculpe, Dom, elas querem uma arma carregada. De sexualização como jogo é um dos principais erros que betas cometem. Este é o efeito, quem vai ficar com Mary, a presunção de que o seu impulso biológico para desejar sexo é um obstáculo à obtenção do sexo. Do ponto de vista racional, isso é ridículo, mas os betas consomem essa ideia porque ela se encaixa bem em seu condicionamento sexual equivocado, que pressupõe que os idênticos se atraem se identificar mais com o feminino para ser mais atraente para o feminino. Assistir a este filme é como um esforço em desconstruir todos os princípios do jogo beta dos últimos 40 anos. Peço desculpas por não ter as fontes para isso, mas lembro-me de ler estudos de caso sobre o efeito bioquímico da interação sexual humana quando fazia trabalho de pós-graduação na faculdade. Eu acredito que eles foram feitos pelo Dr. Marty Selton, mas eles delinearam a endorfina química e perfis hormonais presentes na corrente sanguínea de adultos saudáveis, enquanto em várias fases de atração, excitação, pré-sexo e pós-sexo entre casais. O mais dramático é procurar as semelhanças nas propriedades químicas da dopamina e da heroína para pessoas que experimentam amor ou paixão. Ainda mais fascinantes são os efeitos que os hormônios desempenham em partes do cérebro dos homens ao avaliar sinais sexuais em um potencial parceiro sexual. Os níveis saudáveis de testosterona literalmente fazem com que os homens percebam as mulheres como objetos sexuais, estimulando as mesmas porções de nossos cérebros usados para resolver problemas cognitivos e manipular ferramentas. No entanto, a testosterona é mitigada pela ocitocina, o hormônio secretado apenas após o orgasmo, enquanto a testosterona é responsável pelo impulso sexual e impulsos agressivos, para não mencionar o desenvolvimento muscular, o crescimento da voz e do cabelo. A ocitocina está ligada a sentimentos de carinho, confiança e conforto. Acredita-se que a oxitocina seja uma influência primária no apego emocional pós-sexo e pós-gravidez em mulheres que produzem o hormônio em quantidades muito mais altas que os homens. A depressão pós-parto é especulada como um sintoma de abstinência, desencadeado pela diminuição da ocitocina e progesterona em mulheres pós-parto. O efeito da ocitocina pós-orgásmica nos homens é semelhante ao das mulheres, no entanto, nos homens, também serve como um agente tamponador para aumentar os níveis de dopamina e testosterona. A ocitocina desempenha um papel crítico na regulação dos níveis de testosterona de um homem. Apenas após o orgasmo, o corpo humano libera a oxitocina na corrente sanguínea para equilibrar a endorfina e a dopamina no auge da excitação sexual. Embora esse hormônio promova sentimentos de confiança e conforto nos homens, também serve para acalmar o sujeito sexualmente. A ocitocina é um tampão de testosterona nos homens, resultando assim em você ficar mole por um tempo depois de gozar. Do ponto de vista evolutivo, isso faz sentido, pois garante que os espermatozoides depositados permaneçam na vagina da mulher, aumentando assim as chances de fertilidade, em vez de serem removidos por um pênis ainda ereto. Não só isso, mas a ocitocina serve para promover a união de pares, na medida em que promove sentimentos de confiança protetora nos homens. A descarga de ocitocina em humanos também é desencadeada por estímulos de feromônios e ambientais, toque ou quino, por exemplo.
Além de tudo isso, há o papel que os feromônios desempenham no que diz respeito à atração sexual e à excitação. Você pode pesquisar no Google, mas existem vários estudos sobre feromônios que indicam que homens com aromas diferentes dos das mulheres tendem a atrair odores opostos em mulheres. De uma perspectiva evolucionária, a conclusão é que pessoas de gênero ou genótipo similar, ou seja, membros da família relacionados com sangue, serão menos despertadas sexualmente por pessoas do seu próprio genótipo, garantindo assim a biodiversidade, plano de prevenção da natureza contra a endogamia. No entanto, nos mesmos estudos de camisetas suadas, a transpiração de homens com níveis mais altos de testosterona era considerada mais sexualmente viável ou excitante para as mulheres do que homens com níveis mais baixos, particularmente para as mulheres na fase proliferativa de seus ciclos menstruais. Você pode atribuir qualquer legitimidade que você queira a estudos como este, mas as evidências apontam que níveis mais elevados de testosterona têm um papel influenciador na atração sexual. Também tenha em mente que os feromônios influenciam as mulheres que vivem próximas umas das outras para sincronizar seus ciclos menstruais, outro mecanismo evolucionário que acredita-se garantir a fertilidade e o apoio comunitário para os animais sociais. O beta-feromonal de uma perspectiva biomecânica, a indicação é que os homens que consistentemente se masturbam estão essencialmente transmitindo seu status como betas feromonais, e a mecânica bioquímica das mulheres subconscientemente registra isso sobre eles. Os machos com níveis de testosterona mais altos manifestam a viabilidade sexual deles através de assertividade sexual e aroma. Se você está cronicamente exaurido de testosterona ou sujeito aos efeitos calmantes da ocitocina, sua viabilidade sexual fica em desvantagem. De fato, do ponto de vista evolucionário, os machos beta dos príncipes selvagens de nossa época como caçadores-agricultores seriam mais propensos à masturbação como uma válvula de escape sexual, já que, teoricamente, eles teriam menos acesso a oportunidades de reprodução do que machos alfa. Segue-se então que as pistas definitivas, comportamentais e químicas subconscientes evoluiriam para ajudar as fêmeas a selecionar o melhor parceiro para o investimento parental. Então, por mais que os homens beta gostariam que você acreditasse que descascar uma antes de um encontro vai melhorar suas chances de foder a garota, é provável que você esteja atirando no próprio pé. Essa crença estúpida está enraizada no mito, quem vai ficar com Mary, de que as mulheres não querem um homem excessivamente sexualizado, mas a verdade biológica está longe disso. O mito é que as mulheres precisam se sentir confortáveis com um cara para dormir com ele, então os homens vão ativamente se dessexualizar para cumprir com essa demanda. No entanto, todas as indicações apontam para uma necessidade de ansiedade e tensão sexual na excitação, para estimular a relação sexual. Conforto e confiança são condições pós-orgasmo, ansiedade, excitação e urgência sexual são condições pré-orgásmicas, e ambas têm suas próprias assinaturas hormonais. Aviso legal e agora, o aviso legal. Eu não sou endocrinologista, bioquímico ou médico. Eu admito que esse artigo é pautado em conjecturas, mas são conjecturas plausíveis. Para deixar registrado, não se trata de feromônios menos desejáveis, mas de uma incidência menor de feromônios indicadores de sexualização devido ao seu esgotamento e os comportamentos que o esgotamento causa. É lógico que as mulheres seriam mais atraídas por homens motivados a serem sexuais com elas, manifestando isso na química e no comportamento, do que homens sexualmente desmotivados que manifestam sinais de desinteresse. Eu costumava pensar que o principal problema em se masturbar era esse duplo padrão feminino: mulheres se masturbando é sexy, excitante, e hoje em dia, socialmente empoderador. Para os homens, a masturbação é uma perversão. Ela implica uma incapacidade de ser homem o suficiente para foder uma mulher real. Bater uma é o fracasso para um homem, mas o empoderamento para uma mulher. Por que essas condições sociais existem e qual é a função latente? Eu ainda vejo o padrão duplo nisso tudo, e embora eu ache que é válido, ele apenas analisa a superfície do alto prazer de uma perspectiva de convenção social. Sigmund Freud disse certa vez que toda energia é sexual, significando que, subliminarmente, redirecionaremos nossa motivação para o impulso sexual não recompensado para outros empreendimentos. Assim são os homens, sendo o sexo com a maior quantidade de testosterona, indutora de libido, que devem procurar muito mais saídas para transferir essa motivação do que as mulheres.
Então, será que é uma verdadeira surpresa que historicamente sejam os homens os principais construtores de impérios, os conquistadores, os criadores e os destruidores, que, para o bem ou para o mal, moveram a humanidade de forma mais significativa? A masturbação desativa esse impulso, mata essa motivação, ou pelo menos a sublima. Então, não seria razoável pensar que uma convenção social global que envergonha os homens por se masturbarem seria benéfica para uma sociedade interessada em expandir-se? Assim, o meme cultural torna-se que homens que se masturbam são perdedores, e homens que não se masturbam, porque se eles não estão tocando uma, devem estar fodendo mulheres semi-regularmente como forma de liberação sexual, se tornam motivados a redirecionarem esse impulso para a melhoria de si e ou da sociedade.